Bom, vamos lá então. Vamos falar, continuando, né, a teoria dos princípios, né, da execução. Nós falamos na aula de ontem sobre o princípio da menor onerosidade, o princípio da execução sem título permitida, e também contextualizamos, né, com o princípio da disponibilidade, né, da execução. E ficou faltando, né, para a gente terminar, ficou faltando nós falarmos do princípio da patrimonialidade, né? Falamos bastante da patrimonialidade e ficou faltando a boa-fé objetiva, não é isso? Então, a boa-fé objetiva é bem interessante. Vamos falar aqui de alguns desdobramentos lógicos que nós temos, então, com relação à aplicação deste princípio, tá? Então, compartilhando aqui a tela com vocês, né? Então, vamos falar sobre a boa-fé objetiva. Vocês já receberam aí os slides, né, que eu enviei. Bom, depois aqui, nesse slide aqui, né, as ideias inerentes. Bom, por que falar em boa-fé objetiva? Esse é um primeiro ponto que você precisa mentalizar. A ideia de falar em boa-fé objetiva é porque nós estamos lidando no âmbito processual do comportamento das partes. Comportamento. Então, como vocês sabem, né, nós temos a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. Então, a boa-fé subjetiva, no âmbito do direito civil, ela afirma a ideia do estado de consciência, né? Um estado de consciência que as partes têm, de estar agindo conforme o direito. Agora, nós temos também a outra boa-fé no direito civil, que é a boa-fé objetiva. A ideia de boa-fé objetiva é é ligada com a ideia de preocupação com o comportamento das partes. Se o comportamento das partes é leal ou desleal. Sendo leal, estará de conformidade com a boa-fé objetiva. Sendo desleal, quebrando a confiança legítima depositada, ferirá a boa-fé objetiva. Então, a boa-fé objetiva ela afirma dois valores categóricos. A ideia de lealdade e a ideia de proteção da confiança. Lealdade e proteção da confiança. Ok? Então, e por que a gente fala de boa-fé? Por que a gente fala de boa-fé? Porque o artigo 5º do Código de Processo Civil afirma categoricamente que todos devem agir de conformidade com a boa-fé. Todos aqueles que atuam no âmbito processual devem agir conforme a boa-fé. Curiosamente, é, o, o artigo 5º não fala que boa-fé que é. Como nós sabemos que são duas, né? A subjetiva, que é o estado de consciência, de estar agindo conforme o direito, e a objetiva, é a ideia de lealdade, de esperar a confiança, não é? Então, deduz, segundo a doutrina, de que a boa-fé ali dita, no artigo 5º, é a objetiva. É a ideia de preocupação com o comportamento das partes. Porque nós estamos numa situação de litígio, em que as partes estão numa posição de posições antagônicas, posições contrapostas. Tanto que se você for pegar o conceito clássico de lide, o que é lide? Lide, que é um conceito da teoria geral do processo, segundo Liebman, Enrico Túlio Liebman, né, que é um dos mentores do sistema processual, principalmente o que foi edificado em 1973, né, Liebman dizia que lide, L-I-D-E, é conflito de interesses. Conflito de interesses. Qualificado, é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão. Pretensão do autor, que deflagra a ação, que propõe uma ação, e essa pretensão ela é resistida juridicamente. Então nós temos uma pretensão e nós temos a resistência do outro lado. E essa pretensão ela é resistida juridicamente por meio do exercício do direito de defesa.
né, do réu. Então, e desses propósitos que cada qual tem, no propósito que o autor tem de formular a sua pretensão, no propósito que o réu tem de segurar a pretensão, de resistir à pretensão do autor, nós podemos ter falhas comportamentais. Nós podemos ter comportamentos não desejáveis, comportamentos que vão acarretar em quebra da confiança, comportamento que vão ensejar deslealdade, atitudes desleais. O que nós estudamos no direito processual civil, que versa sobre parte geral e processo de conhecimento, quando nós estudamos parte geral e processo de conhecimento, nós falamos de dois institutos muito importantes, que visam, em maior ou menor medida, visam combater a violação da boa-fé. Nós temos dois institutos que são a litigância de má-fé, e também o contempt of court, né? O atentado à corte. Então, o atentado à corte, o contempt of court, que a gente chama de, traduzindo, né, ato atentatório à dignidade da justiça, isso vem previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil. E, curiosamente, os atos atentatórios à dignidade da justiça, eles elencam ali no 77, né, o legislador elencou ali várias condutas, vários comportamentos. Só que só dois desses comportamentos que foram considerados puníveis. Então, se você for analisar o artigo 77, se você puder abrir aí o seu computador ou o seu vadimeco, né? O 77 lá fala que o inciso 4, descumprir ordem judicial. Descumprir ordem judicial é ato atentatório à dignidade da justiça. Contempt of court. Contempt é, no inglês, né, atentado. Court, né, corte, né, tribunal. Então, justiça. Então, contempt of court, atentado à corte. Então, o primeiro ato revável do sistema é descumprir ordem judicial. Até brinco, né? Vocês não tiveram aula de recurso comigo, mas quando eu falo de recurso, eu digo o seguinte: recurso existe para impugnar a decisão judicial. É o meio civil que você tem para impugnar a decisão judicial. Decisão judicial, ou você cumpre, ou você recorre. Das duas, uma. Você só tem esses dois caminhos. Ou você aceita, ou você questiona. Aceitando, cumpra. Não aceitando, recorra. Essas são as formas civilizadas, né? Então, qualquer outro caminho fora disso é inaceitável. É inaceitável. Tanto é que o sistema prevê que descumprir a ordem judicial é atentado à corte. A segunda atitude, que é muito interessante, aí vai nos interessar um pouco mais aqui no âmbito da execução, porque nós temos sempre que manter o foco na execução. E vocês vão entender por que eu estou falando do 77, que é lá da parte geral. Eu não dou ponto sem nó. Daqui a pouco eu vou dar os pontos de amarração. Chegarei lá. O inciso sexto do artigo 77 fala que alterar o estado do bem litigioso, o estado do bem ou direito litigioso, isso é atentado à corte também, né? E por que isso nos interessa na execução? Ora, se eu tenho um bem penhorado, se eu teve um bem que houve busca e apreensão, né? Ou então alguém está como depositário de um determinado bem e ele procede à alteração desse bem sem autorização judicial, isso é atentado à corte. A gente vê muito isso, pelo menos eu vi isso na prática, com relação aos ranchos na beira dos rios, né?
muitos deles estão judicializados. Então, um conselho, se você for comprar rancho, se estiver interessado em comprar algum rancho, dá uma pesquisada para ver se tem ação civil pública em cima deles. Provavelmente terá. Né? É muito difícil ter algum rancho na beira de algum rio, seja rio estadual ou rio federal, como exemplo, o Rio Grande, que banha 2 estados, todo rio que banha 2 estados é um rio federal. Então dá uma averiguada. E aí sempre acontece o que, por que eu estou dando esse exemplo? Porque os rancheiros, entre aspas, eles gostam de fazer reformas, ampliações, construir pier, acha que aquilo não é nada, um pierzinho, né, até lá na frente, né, bonitinho, né, ali uns 20 metros, né, para dentro do rio, madeira e tal, às vezes com o estacionamento de uma lancha, né, um barco. Então, se tivesse sido proposta ação civil pública, ou qualquer tipo de ação, né, e ele proceder a uma reforma no rancho, ou uma construção, né, não autorizada pela justiça, ele vai estar incorrendo no atentado à corte. Porque o inciso 6º do artigo 77, que eu estou comentando, o artigo 77, inciso 6º, fala alterar o estado do bem litigioso, do direito ou do bem litigioso. Então, esse é um assunto que nos interessa para efeito de falarmos de execução. E, obviamente, descumprir a ordem judicial. Ordens judiciais são dadas ao longo da execução. Né? Uma que que pode ser enquadrada aqui, né, quando o juiz ele determina que o demandado, o executado, por exemplo, ele indique a penhora. Ele vai poder sofrer uma dupla punição se ele não o faz. Né? Pois bem, então eu queria falar sobre o artigo 77 como uma possível punição, certo? Então, daquele rol de condutas que nós temos no 77, só duas são puníveis. Tá? Descumprir a ordem judicial terá o estado do bem litigioso ou do direito. Pois bem, qual a punição? Aí é que vem um ponto de amarração que eu quero fazer com vocês. Punição será multa de 1 a 20%. 1 a 20% sobre o valor da causa. O valor da causa é o parâmetro econômico. É o parâmetro econômico da execução, do processo como um todo, né? Especialmente para fixar multas. As multas são baseadas no valor da causa. Tá? Então, multa de 1 a 20%. Ah, na execução. Qual é o valor da execução? Ah, é uma execução de 300 mil reais. Ok, então uma execução de 300 mil, então esse vai ser o valor, o parâmetro econômico para a imposição de multas. Então, o juiz ele vai fixar a multa de 1 a 20% conforme, obviamente, a gravidade. Né? Outro ponto. Então, essa é a primeira consequência de um atentado à corte, um contempt of court. Tá? Eu estou explicando aqui, depois eu vou fazer um esqueminha para vocês aqui no Word mesmo, tá? Para vocês terem tudo anotadinho, bonitinho. Eu sei que muitos são visuais, eu sou visual. Tá? Mas como isso é questão da parte geral, né? Então depois eu faço um esquema aí no Word para vocês. A gente faz ao vivo aqui na hora. Deixa eu explicar primeiro. Pois bem, as consequências, então, multa de 20%. É a primeira consequência. Em atentado à corte. Segunda consequência. Crime de desobediência. Que o artigo 77 fala, né, aquele que descumprir a ordem judicial, aquele que alterar o estado do bem litigioso, incorrerá na multa de 1 a 20%. Estou falando aqui de cabeça, depois conferir o código. Sem prejuízo, eles usam essa expressão, sem prejuízo da responsabilidade penal. O que seria responsabilidade penal? Crime de desobediência. Descumprir a ordem judicial é punível penalmente. Então, sem prejuízo. Então, nós vamos ter multa de 1 a 20%, mais responsabilidade penal. Mas como assim responsabilidade penal? É no processo civil. O que o juiz faz? Ele manda extrair cópia
dos autos, cópia do processo, e ele remete para o Ministério Público, para que o Ministério Público oferte a denúncia, porque o Ministério é o titular da ação penal. Então ele só remete, o juiz só tem que remeter cópias para o Ministério Público, né, da notícia do crime, né, notícia da ocorrência de um crime, e o Ministério Público que se vire em denunciar e ofertar a denúncia, tá? Então essa é a segunda consequência. Punição por crime de responsabilidade. Terceira consequência, olha só, vai ficando caro o cara agir de má fé. Vai ficando caro. A terceira consequência é a punição por a responsabilização por perdas e danos. É a responsabilidade civil. Então nós temos a responsabilidade penal, crime de desobediência, responsabilidade civil, que é a punição por perdas e danos. A responsabilização, melhor dizendo, daquele que agiu com atentado à corte por perdas e danos. Ou seja, ele descumpriu uma ordem judicial, então ele alterou o estado do bem litigioso. Isso causou danos à parte contrária? Se a resposta for sim, o causador do dano, então, será civilmente responsável. Ok? E basta aquele que sofreu o dano, né, trazer ali que, olha, desta conduta, o descumprimento da ordem me causou prejuízo tal. Só isso. Você não precisa provar um nexo de causalidade entre conduta e resultado. Só. Não precisa provar dolo, a intenção, e não precisa provar a culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Então, isso não precisa ser provado. Legal, né? Então, percebam. Multa de 20%, responsabilidade penal, crime de desobediência, né? Responsabilidade civil, perdas e danos, que é a responsabilidade que é objetiva, ou seja, não há que discutir elemento subjetivo. Quais são os elementos subjetivos? Dolo ou culpa. Não se discute isso no processo. Não se discute. Ok? Não, vamos ver um incidente, eu já comentei sobre isso aqui. Vamos ver um incidente chamado de liquidação de sentença. Liquidação. Então, também se averigua aí, também se averigua nesta liquidação essa extensão do dano. Tá? Deixa eu só terminar essa parte e eu já abro para as perguntas. Multa, primeira punição, responsabilidade penal, responsabilidade civil. Responsabilidade processual. Então tem uma quarta responsabilização aqui. Olha só. E elas são cumulativas. Cumulativas. O que significa isso? São esferas autônomas. Qual que é a quarta punição aqui? A processual? A responsabilidade processual é a litigância de má-fé. Então, percebam, alterar o estado do bem litigioso é litigância de má-fé, é deslealdade. Até pode alterar, desde que seja precedido de autorização judicial. Ok? Se o juiz autorizar, ok, é uma conduta lícita. Não aconteceu nada disso. Agora não, o problema é o cara agir na surdina. Aí altera o estado do bem litigioso, descumpre uma ordem judicial. Aí é contempt, atentado à corte. Contempt of court. Então a quarta responsabilização é a processual, que a gente chama no popular de litigância de má-fé. A litigância de má-fé está prevista no artigo 80. O 80 fala de um monte de condutas ali. Aquelas condutas que estão ali previstas no 80, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, tem acidente manifestamente protelatório, recurso manifestamente protelatório, incidente manifestamente infundado, ação temerária, que não tem pé nem cabeça, né? Não tem, enfim, ir contra texto expresso de lei. Tá tudo ali no artigo 80. As condutas ali, no 80. E no 81 estão as punições por litigância de má-fé. E aí, ali, na litigância de má-fé, você tem que tomar um cuidado. Primeiro cuidado, você tem que tomar cuidado. Redundância. Primeiro cuidado as condutas ali são meramente exemplificativas. São exemplos.
Não é categórico tudo ali. Uma dica. Deslealdade. Agir com deslealdade, com má fé, é litigância de má fé. A punição é outro cuidado sem tomar cuidado. Outro cuidado. A punição, ela pode ter por parâmetro o valor da causa, que é a regra, ou ela pode ter por parâmetro salário mínimo. Salário mínimo. Então, cuidado. Na litigância de má fé, ou é salário mínimo ou valor da causa. Quando será salário mínimo? Será salário mínimo quando a causa for de valor irrisório ou valor inestimável. Né? Então, imagina, valor inestimável. Um processo de adoção. Como é que eu vou... Né? Quanto que vale o valor da causa? Você põe o valor da causa só para efeitos fiscais, o valor mínimo que existe. R$ 1.000 ali, por exemplo. Só para pagar o valor mínimo de custos. O cara praticou atos ali de litigância de má fé, ele forjou documentos. O juiz vai aplicar litigância de má fé nele. Só que, se ele for usar parâmetro o valor da causa, a multa vai ser irrisória. Então, a multa vai ser ínfima, né? Ou quase que nada. Então, nesses casos, quando a causa é de valor inestimável, né, ou valor irrisório, você está executando um cheque de R$ 500. Aí o cara fala, olha, a assinatura é falsa. Aí instaura lá um incidente de falsidade. Verifica que a assinatura é verdadeira. Se a assinatura é verdadeira, logo aquele incidente foi instaurado de forma indevida. O cara só queria ganhar tempo, né? Então, é um incidente manifestamente infundado. Aí o juiz vai aplicar uma multa lá, por exemplo, 10% do valor da causa, 10% de R$ 500 é 50 conto, né? Então o cara vai sair rindo. Falar, ia trazer o processo aí 1 ano e só paguei R$ 50 de multa. Então, quando o valor é irrisório, valores baixos, aí o parâmetro, então, não é o valor da causa. O parâmetro é salário mínimo. Não você pode ter uma ação aí de R$ 500, uma execução de 500, uma execução de R$ 1.000, que é considerado valor baixo, né? E se houve má fé ali, ele sofreu, por exemplo, uma multa de 6 salários mínimos, 7, conforme a gravidade. Pagar litigante de má fé, ele precisa pagar ali 7 salários mínimos, uma execução de 1.000. Entendeu? Então, porque os parâmetros mudam. Então, quais são os percentuais? É de 1 a 10% do valor da causa, se for o valor da causa. É a multa na litigância de má fé. Ou 1 a 10 salários mínimos. 1 a 10 salários mínimos, se nós estivermos diante de valor irrisório ou causa com valor inestimável. Tá? Então, recapitulando ali o que nós estávamos falando. Ato atentatório à dignidade da jurisdição. Então eu disse, pode sofrer multa de 1 a 20%, o contempt of court, a multa de 1 a 20%. Qual o parâmetro? Valor da causa. Primeira punição. Segunda punição, responsabilidade penal, crime de desobediência. Terceira punição, responsabilidade civil, perdas e danos. Quarta punição, responsabilidade processual. Multa por litigância de má-fé, que é de 1 a 10% do valor da causa, ou 1 a 10 salários mínimos. Perceberam o tanto que fica caro isso? Olha o tanto que, se for pôr isso na ponta do lápis, né? Imagina o cara sofreu a punição máxima, tomou 20% de multa por descumprir a ordem judicial. Depois tomou 10% sobre com relação à litigância de má-fé. Fora as perdas e danos, né? E ainda ele tomou condenação em honorários em mais 20% em honorários. Mais os juros. Mais as custas. Olha como vai ficando caro, né, a má-fé. Né? Então, era isso que eu queria falar sobre os atos atentatórios à dignidade da justiça. Tá? Porque o que eu vou falar também, só vou compartilhar aqui de novo, que eu já vou chegar lá, tá?
que o que eu quero falar aqui com relação à execução, mas tem tudo a ver com isso que eu acabei de dizer, é isso aqui, ó. É esse esquema aqui, ó. Eu quero explicar isso aqui, ó. Atos atentatórios à dignidade da justiça na execução. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós temos atos atentatórios na parte geral e estes aqui que eu quero explicar para vocês. Aqui que eu vou explicar agora mesmo. Que esse aqui é na execução. Eu disse na aula passada que esse aqui é o artigo 774. 774. Aquele que eu acabei de comentar é o artigo 77. E sabe o que o STJ disse, meus caros? Sabe o que o STJ disse? Na execução, aplicam-se esses dois sistemas. Aplica 77, que eu acabei de explicar, e aplica esse 774, que eu já vou comentar. Ok? Então ele vai ser punido duas vezes. Porque quando ele fala em contempt of court, atentado da corte, lá no artigo 77, isso que eu acabei de falar, o STJ diz que aquilo é regra geral, vale para qualquer processo. O que eu vou te explicar agora, que era esse esquema que eu abri aí, que é o artigo 774, ele é específico para execução. Específico para execução. Ok? Então, é aí que nós vamos chegar. Tá? Alguém me chamou? Levantou a mão, por gentileza? Eu não vi, eu estava tão concentrado aqui na explicação que eu não vi quem levantou a mão. Ou não era nada. Foi sem querer. Ou já respondi. Ah, beleza, Paulo. Tranquilo. Te agradeço. Bom, olhem só. Então vamos falar um pouco. Antes de eu entrar nesse sistema aí que eu falei para vocês, né, dos atos da dignidade da justiça no âmbito da Constituição, eu quero falar então dos deveres, né, dos deveres inerentes à boa-fé, que é um tema muito interessante, né? Então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns desdobramentos lógicos da boa-fé. Então, a ideia de boa-fé objetiva afirma, então, que as partes têm o dever de lealdade, devem inspirar, né, a confiança, né? Também, olha só que interessante esse outro dever, né, o dever de informar. Informar. Aqui em Uberaba, né, nós tivemos aí o Água Viva, né? Foram obras consideráveis que foram feitas aqui em Uberaba, né, para tentar acabar com as enchentes e parece que não deu muito certo, né? Eu lembro uma vez que eu estava explicando isso e um aluno chegou e me falou: professor, levaram meu carro, a enchente levou meu carro. Aí eu estava pensando, né? Eu estava explicando justamente isso. Foi uma coincidência, se é que vocês acreditam em coincidência, né? Eu não acredito muito, eu acho que tudo tem um propósito, tem um porquê, mas enfim, teve esse evento. Aí eu usei isso de exemplo. Falei, olha só, imagina o seguinte, que o colega lá tivesse o seu carro penhorado. O seu carro está penhorado, né? Então, para garantir pagamento de dívida, e o juiz foi lá e colocou ele como depositário. Isso não é raro de acontecer. Né? Ficar o próprio devedor como depositário, o dever de cuidar, de resguardar, de conservar aquele bem. Aí ele vai para a faculdade, para o carro na rua, em plena Leopoldino de Oliveira, né? E que para quem não é de Uberaba, né? Então é a principal avenida de Uberaba. E uma chuva muito forte, né? As chuvas aqui em Uberaba elas caem assim quando são fortes. Elas, em questão de poucos minutos, né? Em 10, 15 minutos já enche tudo, alaga tudo e leva o carro do cara. E aí? O carro estava penhorado. E um dos efeitos da penhora que nós veremos é o dever de conservação. Tem que conservar o bem. E o bem foi levado e a chuva destruiu o carro. Acabou com o carro. Né? Então, qual o dever dele baseado na boa-fé? O dever de informar. O dever de informar nos autos, falar, olha,
Se puder, tira foto, né? Tira foto de tudo, do estado, né, da enchente lá, mas acaba virando fato notório. Ele só teria que tirar foto e juntar nos autos do estado que o carro ficou, né? Informar no processo, olha, né, aconteceu uma fatalidade aqui, é um caso fortuito ou força maior, né? Você pegar o conceito, caso fortuito, que é um evento inesperado, né? Imprevisível. Será que as enchentes em Uberaba são imprevisíveis? Né? Então, é um evento previsível ou imprevisível, né? Então, é um debate bastante interessante. Porque se for imprevisível, força maior. Se for previsível, fortuito, né? É o autor que inverte isso, tá? Dependendo do civilista, eu já vi autor invertendo essa explicação. Então, olha que interessante. Então, ele tem o dever de informar no processo. Né? Falar, olha, aconteceu, né, tal coisa, né? Então, o carro foi levado pela enchente, né? Foi roubado, furtado, qualquer evento que tenha acontecido que, de fato, afete a execução, prejudique o andamento da execução. Então, há o dever de informar, né? Isso é correlato ao dever de boa-fé, tá? Então, a ideia do, vou ficar calado, deixa quieto, não, isso não existe. Para efeito da boa-fé objetiva, para resguardar a proteção da confiança, então se espera, né, da parte, caso tenha havido algum evento como este, ou qualquer evento que afete o bom andamento da execução, ele tem que informar no processo. Ok? Eu citei esse exemplo porque, por causa de uma pergunta que me fizeram em sala, né, um aluno lá chegou, estava desesperado porque a enchente estava levando o carro dele. Então, acontece. Outra ideia aqui que é muito interessante, essa aqui, olha só, muito bacana essa parte. Seguinte, proibição de comportamento contraditório, né? É conhecido também como venire, venire, do jeito que fala se escreve, contra factum, com M no final, proprium, do jeito que fala se escreve, venire contra factum proprium, ou teoria dos atos próprios. Significa o seguinte, se você pratica um ato e pela prática desse você cria uma expectativa na outra parte, você não pode ir contra este ato de forma abrupta. Indo contra este ato anterior, você estará frustrando expectativas legítimas geradas e logo incorrerá em comportamento contraditório. Isso é vedado. Deixa eu te dar um exemplo muito interessante que tem acontecido nas execuções para ressaltar isso, né? Olha só, o que nós temos visto em algumas execuções? Nós falamos na aula de ontem, você já sabe, que o bem de família é penhorável. Só que vocês também estão estudando em direitos reais que o proprietário, né, o proprietário pleno, que tem a propriedade plena, ele tem quatro poderes. Quatro poderes. O poder de usar a coisa, poder de fruir a coisa, ou gozar da coisa, não uso a palavra gozar, né, porque pode gerar gozação. Então, usar, fruir, dispor e reaver a coisa. Reaver. Ok? São quatro poderes inerentes à coisa. Então, se ele tem o poder de dispor da coisa, do bem de família, né, a questão que se coloca é, por que ele não poderia indicar a penhora? Se ele pode dispor a coisa, por que ele não pode dar em chia um bem? Né? Esse é um debate. Pois bem, o que tem acontecido não é um fato isolado, não é um caso raro, é só você ver a jurisprudência do STJ, você vai achar vários julgados nesse sentido, nós temos uma seguinte regra, que nós já falamos ontem também, na aula passada. Quem tem a prerrogativa de indicar bens à penhora é o credor. O credor quem indica.
no Código de 2015. Caso o credor não indique bens à penhora, desculpa, ele não encontre, o credor não encontre bens à penhora, às vezes acontece, não tem baixou nada o nome dele. Ele pode chegar e falar para o juiz da seguinte forma: falou, Excelência, não encontrei bens passíveis de serem penhorados, então requer a Vossa Excelência que determine ao devedor, ao executado, que ele, o executado, indique bens a penhora. Aí que está o problema. Por quê? Nós temos advogados avisados, né, que acham que é obrigado a indicar. Né? Faz aquela leitura seca da lei, né? Leitura literal, né? Mas é o seguinte, quando o juiz dá essa ordem para o devedor indicar bens à penhora, é indicar ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Porque nós temos os chamados bens empenhoráveis, como nós vimos na aula passada. Então, se nós temos um leque de bens empenhoráveis, a lei está protegendo o devedor, ele não pode, ele não é obrigado a quebrar essa regra. Ele não precisa quebrar essa regra se ele não quiser. Agora, uma dessas regras de impenhorabilidade é o bem de família, como vocês bem sabem. Então, se o único bem de família, se o único bem que aquele devedor tem é um bem de família, o que ele deveria fazer? E que tem advogado que não sabe. Falar, olha, excelência, atendendo o comando de Vossa Excelência acerca da indicação de bens à penhora, deixa de indicá-los, uma vez que o acervo patrimonial ou o único bem que o executado possui é uma casa assim assado, um apartamento assim assado, né? Que é bem de sua morada e de sua família, configurando bem de família nos termos da Lei 8.009 de 90. Né? Então, assim sendo, deixa de indicar bens à penhora, por não havê-los, por não existir. É isso que o advogado deveria fazer. Mas não. A gente encontra advogado que vai lá e fala, o juiz mandou indicar bem a penhora. Aí vai lá o infeliz e indica o bem de família, a penhora. Aí abriu a caixa de Pandora, né, meu amigo? Caixa de Pandora, todos os males do universo foram soltos. Né? Aí começa a briga. Pode indicar bem de família a penhora ou não pode? Aí o STJ bifurcou os seus entendimentos, né? Teve lá uma turma do STJ que falou, opa, não, bem de família é impenhorável, é matéria de ordem pública, ele não pode indicar o bem de família, a penhora. Porque visa a proteção da entidade familiar. Da entidade familiar. Interessante esse posicionamento. Interessante. E o STJ foi lá e anulou a indicação do bem à penhora. Anulou a penhora. A penhora foi nula. Porque estaria violando norma de ordem pública, que é a Lei 8.009. É considerada, então, norma de ordem pública. Então, pode ser alegada a qualquer tempo, pode ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo. E, por esse posicionamento do STJ, não deveria o juiz aceitar. E não deve, muito menos deveria a parte indicar o bem à penhora. Só que aí, esse mesmo caso, essa mesma celeuma, né? Essa mesma controvérsia, também caiu para uma outra turma do STJ. E a outra turma falou o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Pegou essa teoria aí dos direitos reais, né? Dos poderes, dos 4 poderes que o proprietário tem, e um deles é o poder de dispor. Se ele tem a prerrogativa de vender o bem, ele pode vender o bem, então ele também pode indicar o bem à penhora. Quem pode o mais, vender, pode o menos, indicar o bem à penhora, dar o bem em garantia. Então, e aí veio o Código de 2015, esse que nós estamos comentando, falando que as partes devem agir conforme a boa-fé. A boa-fé objetiva, que nós acabamos de ver que
trata desses deveres, né? Dever de lealdade, de inspirar confiança, dever de informar, não é? Proibição de comportamento contraditório. Oh, né? Então, ato anterior, indicação do bem à penhora. Por quem? Pelo devedor. O devedor que indicou o bem à penhora. Aí vem lá um ato posterior, lá na frente, o mesmo advogado do devedor, às vezes ele troca de advogado, né? E fala lá, nulidade da penhora. E aí? Quem que deu causa à nulidade? Aliás, lá na teoria das nulidades tem um princípio, né? Se chama princípio do interesse, que significa que aquele que deu causa à nulidade não pode alegá-la. Oh. Outra. A boa-fé fala que é proibida a prática de atos contraditórios. O comportamento contraditório é vedado. Então nós temos um ato anterior, indicação do bem da penhora. Ato posterior, falando que aquela penhora é nula. Ora, são incompatíveis. Esses atos são incompatíveis. Pela proibição de comportamento contraditório, esse segundo ato aqui, que é a alegação de nulidade, esse segundo ato é inadmissível. Inadmissível. Fere a boa-fé. Fere a boa-fé objetiva. Aliás, seria até litigância de má-fé. Litigância de má-fé. Que é deslealdade. Lembra que eu falei agora há pouco? Comportamento desleal incorre em litigância de má-fé? Olha que interessante. Entenderam isso? Então, esse aqui é um exemplo maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso, sim. Para se falar em sala, né? Porque na prática deve ser trágico, né? Você vê isso acontecendo, né? Então, imagina ser. E aí que tá? Você vai falar para vocês. Né? Uma pública, família. É razoável esse argumento. Esse argumento é razoável. Não acho absurdo, não. Né? A outra turma falou, peraí, nós temos outros valores até lá. O sistema, o direito processual é um sistema. E ele tem lá como lógico o direito processual que quem dá causa da nulidade não pode alegar. Nós temos também que aquela regra milenar, que fala que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. É uma fé. Aqui na boa-fé objetiva, isso vem previsto. Chama-se tu quoc. Vou escrever aqui no... Eu esqueci de pôr no slide. Escreve assim, ó, tu quoc. Escrevi aí no chat. Né? Tu quoc é justamente a ideia de que ninguém pode se beneficiar da própria má-fé. A outra ideia também que eu falei que é decorrente da boa-fé. A tu quoc é decorrente da boa-fé. A outra ideia que eu acabei de falar, proibição de comportamento contraditório. Então, perceba, você está diante de duas linhas argumentativas bastante razoáveis. Bastante razoáveis. Né? Me parece que o panorama atual é o de privilegiar a boa-fé. O panorama atual é, então, de deixar claro que, olha, você não é obrigado a indicar o bem de família. Mas você indicando, você tem que arcar com as consequências. Me parece que esse é o panorama mais sólido. Um panorama mais, né, mais forte. Tá? Uma tese um pouco mais forte que a outra. E a outra não é ruim, né? Protegendo entidades familiares. Tá? Então, esse é um ponto
eu gostaria de trazer com vocês, tá? E o último elemento aqui, entenderam isso? Beleza? Posso continuar? Um outro ponto muito interessante é o do... O meu slide que tinha sumido. O outro ponto, então, que nós temos que comentar aqui é a surrexio e a suppressio. Surrexio e suppressio. Bom, a ideia de surrexio e suppressio traduz a seguinte ideia: de providências que poderiam ser tomadas, né, e que não foram, né, ao tempo da um tempo hábil, né? Ou seja, é a seguinte ideia de que o devedor, né, por exemplo, ele demorou tempo demais para alegar, né, o direito que ele assiste. A suppressio não nega que a parte tenha um direito. Ela apenas diz o seguinte: demorou tempo demais para alegar, né? Então, como é que a gente pode vislumbrar isso, né, acerca da suppressio? Imagine o seguinte: olha, tem uma nulidade no processo. Tem uma nulidade, por exemplo, a execução está faltando ali uma assinatura no cheque. Você tem um cheque, né, ou o endosso, né? Não tem o endosso, mas mesmo assim o endossante foi executado. E ninguém falou nada, ninguém viu. Então, imagine. E a execução está lá em estágio avançado, né? Já está lá na expropriação, né, por exemplo, dos bens do endossante. E o endossante ele acaba se tornando corresponsável. E aí lá, por exemplo, com leilão marcado, né? Já na véspera do leilão, vem o advogado do endossante e fala: olha, essa execução é nula, né? Transcorreu aí todos esses anos, mas ela é nula porque a assinatura que está ali não é do endossante. Logo, ele não pode ser responsabilizado. Então, essa execução ela tem que ser toda ela anulada, né? Imagina que o advogado seja o mesmo, né? Ele deixou tipo como um super trunfo, carta na manga, né? Eu vou deixar aqui como carta na manga. Então, para na hora do vamos ver, a gente alega novidade, né? Tem muito advogado que se acha espertão e usa isso como manobra, né? Então, olha que interessante exemplo. Isso, em tese, anularia a execução? Sim. Né? Se aquela assinatura, temos dúvidas se aquela assinatura é ou não é do endossante, isso obviamente afetaria a execução contra ele, né? Agora, imagine que o advogado é o mesmo. A execução está transcorrendo já há anos. Por exemplo, 5 anos, 4 anos, a execução está transcorrendo e ele não falou nada. Não questionou nada sobre a questão da assinatura. Tratou o endossante como se endossante de fato ele fosse. E logo corresponsável pela dívida também fosse. E aí, no último momento, no apagar das luzes, aos 40 e tantos do segundo tempo, ele vai e me alega a nulidade da execução. Então, esse exemplo hipotético que eu estou dando aqui, o que o juiz poderia fazer? Né? Poderia aplicar, no princípio da boa-fé objetiva, a tese da suppressio. O que é a tese da suppressio? O que é suppressio? Suppressio é supressão. Supressão do quê? De um direito. Um direito que existe, mas que deveria ser exercido num prazo razoável. Então, a espera, né, demasiada, o não exercício, acho que essa palavra é melhor. O não exercício num tempo razoável de uma prerrogativa, o não exercício de um direito em um prazo razoável, faz com que se perca este direito.
baseado na boa-fé objetiva. Até porque pensa o seguinte, imagina o seguinte, olha, essa execução está tramitando há 5 anos. O advogado é o mesmo. Não falou nada até agora. Tá caladinho, né? O credor tá só lá, batendo, né? Mandando penhorar. Ah, não deu certo essa, troca a penhora. Vamos tentar fazer alienação particular. A alienação particular do bem não deu certo. Vamos fazer então um leilão público. E nisso levou 5 anos. E o cara lá, quietinho. Aí de repente, ó, o leilão é sexta-feira. Né? Daqui 2 dias é o leilão. E o cara me atravessa uma petição falando: olha, a execução é toda nula. Vamos parar a brincadeira aí, que é tudo nulo aqui. Ora, por que o senhor não falou isso? No primeiro momento que o senhor podia ter falado. Por que o senhor não falou? Por que deixou só agora? Na hora que viu que ia perder o bem, na hora que viu que ia ter o leilão, né? O leilão público, pregão, né? Só agora que o senhor está alegando? Não. Eu, se o juiz fosse, ou se eu tivesse como advogado do credor, o juiz tem que me intimar, né? Ele fala assim, ó, doutor Murilo, o devedor aqui está alegando nulidade da execução. Com respeito ao contraditório, ele tem que ouvir o credor, tem que ouvir o exequente. O que eu alegaria? Suprécio. Ação do princípio da boa-fé objetiva. Ele criou a expectativa de que aquela execução estava legítima. E não alegar uma nulidade. E não alegar no tempo hábil a falha. Cria uma expectativa. Então, alegar isso de forma repentina, de inopino, ao fim da execução, já lá nos finalmente da execução, só para começar tudo do zero, né, depois, então, é uma prerrogativa que podia ter feito, mas desde que ele fizesse um prazo razoável. Qual seria o prazo razoável? Por exemplo, no primeiro ano, ou no primeiro momento que ele falou nos autos, quando começou ali, ó, a abertura do prazo para ele pagar, aí ele fala, ó, nós não vamos pagar porque essa dívida, a assinatura aqui não é contento. Vamos instaurar um incidente de falsidade, embarga a execução, e instaura um incidente ali, sei lá. Então ele devia ter feito isso lá no início do processo de execução, e não para deixar no final. Então eu alegaria isso. Suprécio, supressão do direito, perda do direito, pelo decurso do tempo. Decurso do tempo. E aí que tá, mas Murilo, você falou que tem suprécio e surrécio. O que é o surrécio? Verso e anverso da mesma moeda. Verso e anverso. Se a parte, a devedora, perdeu o direito de alegar, por exemplo, aquela nulidade, nasceu para a outra parte o direito de continuar com a execução. Então, é a perda do direito para um e a surreição. Surrexio significa surreição. Surreição, o que é? Nascimento. Lembram? Né, lá da Bíblia? Né? Surreição, nascimento, ressurreição, renascimento. Não é? Então, há uma perda do direito para um, suprécio, supressão, e para outra parte haverá a surrexio, ou surreição. Nascimento do direito para um, perda do direito para o outro. Ok? Isso é surrexio e é suprécio. Tá? Me acompanharam, meus caros? Eu vou compartilhar aqui novamente para vocês verem o que nós falamos, né? Então, nós trabalhamos aqui, né, como vocês viram, nós trabalhamos a ideia de lealdade, tutela da confiança, dever de informar, proibição de comportamento contraditório. Olha aí, ó, suprécio, supressão, e surrexio. Percebam que o T eu pronunciei com som de C, tá? Vocês viram lá em direito penal é a última ratio. Murilo, mas escreve ratio. Escreve ratio com T, mas se pronuncia com som de C. Por quê? Porque é latim, não é língua portuguesa. Você falar ratio. Não é língua portuguesa você falar surrectio. Tá? A pronúncia é, se o T tá no final, né?
é uma paroxítona e ela pronuncia com som de C. C. Então, surrexio. Direito penal é a última ratio. Ok? Eu já vi muito professor penal falar que direito penal é a última ratio. Falei, que será que é isso? Será que é algum rádio? Não conheço. Não sei o que é a última rádio. Às vezes eu falo tirando sarro deles mesmo. Né? O que é esse rádio aí? Ai, ai. Pro professor a gente pode fazer essa zoeira, né? Com aluno, claro. Até porque vocês não são obrigados a saber. E é nosso dever de informar. Olha aí o dever de informar. Boa fé. Meus caros, tudo bem até aqui? Entenderam essa base da boa fé? Então, vamos comentar o próximo slide. O próximo slide é muito importante para a gente prosseguir aqui, né? Porque um outro desdobramento da boa-fé objetiva que nós temos, só que específico para a execução, específico para a execução. Então, isso aqui só vai para as execuções, ok? Pois bem, olha o que diz. Esse aqui é o artigo 774. Vou pôr aqui. Artigo 774 do Código de Processo Civil. Quando eu não fizer menção a que texto normativo que é porque eu estou falando do CPC, tá? Quando eu estiver falando de outro texto normativo, aí eu vou ser expresso. Olha, é o artigo 774 do Código Civil, né? Então, como eu falei ontem, olha, gente, 391, né, do Código Civil fala lá da responsabilidade patrimonial. Então, vou falar de que código que é porque é Código de Processo Civil, tá bom? Então, nós estamos aqui no 774 do Código de Processo Civil. Então, olha o que ele fala. Esse aqui é o esquema que eu fiz aqui para traduzir, né, tudo isso que está lá no 774. Lá fala que configura ato atentatório à dignidade da justiça. O quê? A conduta comissiva. Comissiva é o quê? Por meio de ação. Ou omissiva, ou seja, por meio de uma omissão. Ou seja, é um fazer ou um não fazer. Ele põe lá a conduta que frauda a execução. Fraude à execução. A fraude à execução é ato atentatório à dignidade da justiça. Ok? Meus caros, deixa eu abrir um parêntese aqui sobre a fraude à execução. Tendo em vista a relevância desta parte, da fraude à execução, e a diferença entre fraude à execução e fraude contra credores, eu vou deixar para analisar isso uma aula própria. A próxima aula. Nossa próxima aula vai ser sobre fraude à execução. Se você está gostando da aula de execução, você não pode perder essa aula. Essa aula é imprescindível. O que tem acontecido de fraude à execução e o Código de 2015 mudou muita coisa. E os advogados não se atentaram para essas mudanças. Então eu vou fazer uma ponte entre fraude à execução e fraude contra credores. Tá? Então, e esse assunto cai em prova direto, é incrível, tá? É um assunto muito interessante e não é dos mais fáceis, tá? Eu vou tentar facilitar, indo para e passo, né? Passo a passo, para a gente desvendar as hipóteses de fraude à execução e as hipóteses de fraude contra credores e quando que incide um, quando que incide outro e as influências do processo civil, tá bom? De execução, ok? Então, próxima aula da extensão da matéria. Talvez eu vou ficar aqui mais de uma hora falando, talvez a aula inteira só sobre fraude à execução, tá? Porque é muita coisa, muito detalhe e tem muitos julgados também para a gente comentar, tá bom? Então, fica aí o convite. Próxima aula, aula de fraude à execução, para a gente fechar esse assunto boa-fé objetiva e consequências das atitudes ímprobas, né, da improbidade processual. A má-fé também é conhecida como improbidade processual, tá bom? Então vamos falar sobre isso então, na próxima aula.
mas já sabe. Fraude à execução, fraudou a execução, incorreu em fraude. Também é crime, viu? Estou lembrando aqui. Eu não lembro qual é o artigo do Código Penal, mas está lá no artigo 180 e poucos, acho que é 182. Depois vocês dêem uma olhada lá. Tem um artigo daqueles que fala da fraude como crime, tá? Depois vocês deem uma olhada neste ponto, tá bom? Então, se vocês puderem pesquisar aí para mim, no Código Penal, na fraude de execução, que você encontra, tá bom? Então, olha só. A segunda hipótese, então, que incorre em ato tentatório de dignidade da jurisdição, a oposição maliciosa à execução, empregando ardis e meios artificiosos, né? Vocês vão se lembrar daquele exemplo que eu dei na aula passada, né? Que eu falei da fazenda toda ocupada por sem terra, por exemplo. Então, o valor de mercado é zero. Você está aí dando um problema pro exequente, né? Então, imagina lá, né? Aquele caso, né? Aquele advogado amigo meu que me contou que indicou aquela fazenda lá no Pará, no sul do Pará, e é fazenda grande, né? De 1.000 alqueires, né? Mas está toda cheia de sem terra, né? Ela é toda de grilagem, né? Então, são meios ardis, né? Meios maliciosos, né? Então, que são utilizados é, pelo devedor, né? Para atrapalhar o andamento da execução, né? Teve um outro caso que eu achei assim, nossa, não é possível que isso é verdade. O cara estava de avião, a fazenda era muito grande, né? E ele falou que tinha lá tantas cabeças de gado, né? Que ele ia indicar lá. Aí ele sobrevoando de avião, né? E mandou pintar lá aqueles. Como é que chama? Aqueles cupim, sabe? Tem fazenda que é cheia de cupim e mandou pintar de branco. Para que, olhando de avião, dependendo da altura, você achar que aquilo é um boi. Você achar que aquele cupim pintado de branco parece um Nelore, né? Então, e dá uma impressão de que é muito mais do que se tem, né? Então, olha aí, ó, meios artificiosos, né? Então, para o mal, né? O céu é o limite, né, meus amigos? Então, olha que interessante alguns desses exemplos, né? Então, é uma fé, né? É uma fé para ludibriar a execução, né? Então, são questões interessantes que você pode pensar, né? Outro ponto que eu estou lembrando aqui, o cara às vezes tem bens livres desembaraçados, mas ele tem lá, por exemplo, uma fazenda que tem lá, por exemplo, 5 penhoras, 6 penhoras naquela fazenda. Aí, ao invés dele indicar bem livre, desembaraçado, não, ele vai lá e indica o bem que já está com 5, 6 penhoras. E, por exemplo, você está com 5 penhoras, você fala que aquela fazenda está com penhora de quinto grau. Ah, não, tem 8 penhoras, você vai falar que ela está de oitavo grau. Então, tantos serão os graus quantos forem as penhoras incidentes sobre aquele bem. Então, imagina, está lá na prerrogativa do devedor indicar o bem a penhora. E ele indica essa fazenda que tem um monte de penhora, né? Então, é uma outra hipótese que pode se pensar, né? Então, enfim, o céu, como eu brinquei, né? O céu é o limite, né? Outro ponto aqui, né? Que talvez, né, nem precisava ter, né? Então, porque essa segunda hipótese aqui que eu coloquei aqui, eu coloquei de vermelho, por causa da relevância, né? Essa parte aqui de vermelho, eu entendo que pode ser interpretado como um gênero, né? E os demais seriam espécies, né? Porque olha o tanto que os conceitos são amplos, né? O que é oposição maliciosa, né? E o cara tá aqui, ó, a outra hipótese é dificulta ou embaraça a realização da penhora. Vou pôr aqui de verde. Não, já tem verde aqui, vou pôr de azul, né? É, um exemplo que eu estou lembrando o oficial de justiça vai lá na residência, realidade, e o cara não, e o devedor não abre a porta.
Aí o que o oficial de justiça tem que fazer? Ele tem que voltar, né, solicitar um novo mandado, ele tem que ter autorização para arrombamento e tem que vir acompanhado com outro oficial de justiça e duas testemunhas. Duas testemunhas. Que, né, o tempo, às vezes, que a pessoa está ganhando. Né? Ele fala, eu não vou abrir a casa, né? Então aí o oficial de justiça ele não pode arrombar, ele teria que ter uma ordem específica de arrombamento e também está acompanhado com outro oficial de justiça, né? Então, o arrombamento na execução tem que ser acompanhado, tem que ser dois oficiais e duas testemunhas. Geralmente, quando vão oficiais, vão ali uma guarnição da polícia, eles pegam dois policiais e colocam de testemunha, né? Mas se o arrombamento foi feito por um oficial, essa penhora ela é nula. Ela é nula. Então, imagina, ele fez isso, ele não deixa o oficial de justiça entrar. Né? Ele está provocando ali a necessidade do arrombamento. Aí está provocando que o oficial de justiça volte lá para o fórum, busque um novo mandado, solicite, né, a vinda de um outro oficial de justiça, solicite, por exemplo, uma guarnição da polícia militar. Então, nisso, ele está atrasando o andamento da execução. Né? Só um minutinho, já respondo as questões. Então, isso é um exemplo interessante. Um outro exemplo que eu acho interessante. Fala que, olha, os bens estão no local tal. Por exemplo, vai penhorar lá bois, vacas, né, igual eu estava falando aí, né, porcos, né, e fala que, tá na fazenda Boa Esperança Bois. Aí vai lá o oficial de justiça lá na fazenda para penhorar os bois e a fazenda não tá naquele local. Os bois não estão naquele local, estão em outro, né? Então enfia lá num carro de boi e leva, fica para lá para cá. Aí chega lá o oficial de justiça, olha, eu não encontrei nenhum boi aqui para fazer a penhora, né? Então ele está dificultando, ele está embaraçando a realização da penhora. Isso também é ato até hora de dignidade da jurisdição. Aí o oficial de justiça tem que, né, certificar, né? Certifique dou fé que chegando aqui, né, a parte se recusa a abrir a porta, né, eu não tenho aqui ainda autorização para arrombamento, então certifico da UFEC me dirigir ao local tal, à fazenda tal, para proceder à penhora do gado, né? E o mesmo não se encontrava, a fazenda estava vazia, né? Enfim, configura esse suporte fático, ok? E olha aqui, peraí, deixa eu só explicar isso que eu abro para as perguntas, tá? Eu vou respondendo as perguntas. Olha essa outra hipótese. Resiste injustificadamente às ordens judiciais. O que a gente acabou de ver, meus caros? Lá no artigo 77, do ato atentatório à dignidade da justiça. Descumprir ordem judicial é o quê? Contempt of court. Então lembra que eu falei que, olha, eu não dou ponto sem nó? Que eu ia fazer amarração? Olha aqui. E lembra que eu falei também que o STJ entende que aquela punição que eu falei do artigo 77 é independente desta aqui. E elas podem ser cumuladas. Cumuladas. O que significa isso, meus caros? Então, se ele descumpre a ordem judicial, ele vai sofrer a multa lá do artigo 77 e também esta aqui. Porque olha o que diz aqui, ó, de amarelo, ó, que eu pus aqui, ó, as consequências disso aqui tudo. O juiz fixará a multa, olha aqui, ó, vou pôr de branco aqui, né? Vou pôr de roxo. Então, o juiz fixará a multa não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução. Então, perceba, descumprir a ordem judicial em execução, não é? Ou criar esses embaraços, né? Ele pode sofrer a punição dos 20% do artigo 77, mais a litigância de má-fé, mais o crime de desobediência, mais eventuais perdas e danos. Lembram? Que nós comentamos? E também aqui, mais essa multa. Porque isso aqui é o contempt of court, atentado à corte, na execução. É específico da execução. E o STJ falou que o 77 se aplica junto com o 774. Não é um ou o outro. Que às vezes os advogados do devedor podem falar o seguinte: é bis in idem. Tá havendo dupla punição pelo mesmo fato.
Até acho. Até acho. Interessante a tese. Não é? Que o suporte fático é o mesmo. É descumprir a ordem judiciária, sofrer dupla punição. Enfim. Mas não foi isso que prosperou no STJ. O STJ disse que haverá multa de até 20% do 77, do artigo 77, e haverá multa de até 20% deste artigo aqui que nós estamos comentando, que é o 774. Tá? Deixa eu comentar essa última hipótese aqui de branco. Eu já falei disso hoje, quando eu estava falando de bem de família, mas eu vou ressaltar novamente. Consiste em ato atentatório à dignidade da jurisdição, olha só, quando o devedor devidamente intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. E nem exibe a prova de sua propriedade, se for o caso, certidão negativa de ônus. Então perceba, se, olha só que interessante, olha só que curioso, se o juiz determinar a intimação do devedor para que ele indique bens à penhora, ele tem que se manifestar no processo. Nem que seja para falar para o senhor juiz, olha, eu só tenho um bem de família. E junta a cópia da propriedade. Tá? Opa, só tenho isso aqui no meu nome. Né? E ele é bem de família. E logo, não posso indicar a penhora. Deixo de indicar a penhora. Isso é muito importante. Você vai cair naquela consequência que nós falamos. Vai ser penhorado, ele não vai poder alegar nulidade, enfim. Então percebam, esse é um comando que precisa ser respondido. Se o juiz fala para o devedor, indique bens a penhora, ele precisa responder. Para falar, aqui, excelência, estou indicando. Ou então, não, deixo de indicar porque não tem. Não há bens a penhora. Livres e desembaraçados. Até tem, mas é empenhorável, viu, excelência? Não vou indicar, deixe de indicar bens a penhora, porque todos que existem são empenhoráveis. Ok? Então é isso que ele deve fazer. Tá? E para eu terminar de explicar o slide lá, essas multas, cuidado. Olha que curioso. Que curioso, meus caros. A multa do artigo 77, ela é revertida pro Estado. Aquele primeiro contempt of court que eu falei, que está lá na parte geral do processo de conhecimento, da parte geral, desculpem, da Código de Processo Civil, aquela do artigo 77, aquela primeira multa de até 20%, aquela multa vai pro Estado. Estado, sim, no sentido de, se for justiça estadual, é o Estado membro, né? Se for justiça federal, vai para a União. Então compete à Procuradoria própria, Procuradoria do Estado, ou a Procuradoria da Fazenda Nacional, cobrar essas multas. Ok? Aqui, na execução, a multa é a parte contrária. A parte contrária. Olha como muda. Por isso também, esse foi um dos motivos que o STJ disse, olha, pode aplicar as duas multas. Pode aplicar o até 20% lá do 77 e pode aplicar o até 20% aqui do 774. Pode aplicar as duas multas. Por quê? A destinação dela é distinta. A primeira multa, por atentado à corte, vai para o Estado, em sentido amplo. A segunda multa, o segundo lado da corte, que está previsto na execução, houve fraude de execução. Essa segunda multa vai pro prejudicado, o exequente, né? Para ele. Então, olha que interessante, meus caros. Então, e aqui também se ressalta aquilo que nós falamos, sem prejuízo de outras natureza processual. O que é a natureza processual? Vocês já sabem. É a litigância de uma fé. E sem prejuízo também. Aqui já não fala do crime, da parte criminal, né? Mas você já sabe se fraude de execução é crime. E material, o que é a sanção de natureza material? É a responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil, indenização, que nós já comentamos, mesmo regramento. Ok? Entenderam isso, meus caros? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Ok?